Vista do dia. Começamos o programa hoje falando do caso de um homem que está sendo acusado de abusar da própria neta de 12 anos e há ainda mais 6 denúncias de violência que ele teria praticado de abusos contra crianças e adolescentes. Comportamentos deste tipo ou episódios como esse não é tão difícil de se ver. É mais comum do que se pode imaginar. E a explicação para isso, né? O que é que leva um indivíduo a ter um comportamento tão nocivo, tão inescrúpulo como o que teve este homem? Para explicar este assunto, convidamos a psicóloga Camila Negreiros, ela é da Clínica Caxangá Saúde, e conversa com a gente mais uma vez. Seja bem-vinda de volta ao programa, doutora. Olá, tudo bom? Boa tarde, gente. Boa tarde, doutora. Bom, É um prazer recebê-la. bem complicado, não é? Bastante, não é? E, como eu disse, é mais comum do que se pode imaginar. Quando digo comum, não que seja algo normal, mas é algo que acontece muito no cotidiano. Enquanto a gente está falando aqui, tem crianças e adolescentes sendo vítimas. Doutora, há uma justificativa, ou pelo menos uma explicação para um comportamento tão inescrúpulo como esse? O que é que leva alguém a se comportar desta forma? Bom, Cristiano, a gente não consegue mensurar, né, o comportamento para justificar fatos que levam a uma pessoa a desencadear esse tipo de comportamento, né? A gente tem os pedófilos eles têm um desejo por criança, e aí é bem específico, tá? Então, pelo que você está dizendo, o caso não foi só com a neta, eu não consegui pegar direito no começo, mas não foi só com a neta, né? Isso? Exato. Tiveram outros. Pronto. Então, o pedófilo, ele é bem específico de criança, tá? Então, a gente descarta de uma certa forma isso aí. Então, para avaliar um abusador desse nível, a gente precisaria fazer uma avaliação nele para entender o porquê ele desencadeou esse tipo de comportamento. Às vezes, é porque ele também foi abusado na infância. Então, existem abusadores que reproduzem ao longo da vida, tá? Temos essa possibilidade também. E tem a questão da posse. E aí, quando tem o desejo, a criança... por que a criança é mais atingida nesse caso? Porque a criança acaba sendo um pouco indefesa. Então, por isso, ela acabou que não consegue se defender bem, o que leva a que o adulto se sinta no direito de, enfim, abordar a criança nesse sentido, sabe? Porque Doutora, tem a questão da posse, do poder, da dominação. Então, eu tenho um desejo, eu não sei onde é que eu vou colocar, mas eu tenho aquela criança que pode me satisfazer. E é uma coisa que fica um desejo sem controle, entende? Então, eu vou e agrido as crianças nesse sentido. Agora, doutora, a maioria dessas agressões parte de pessoas próximas à família. Quando não o próprio pai, quando não um tio, alguém que frequenta cotidianamente a casa. Por que o alvo preferencial desses criminosos são as crianças mais próximas e como os pais, né, e os familiares podem identificar na criança esse tipo de agressão? De acordo com o conhecimento que eu tenho, nos levantamentos de dados que a gente consegue colher, a vítima, ela normalmente é mais próxima, é um familiar, um tio, um avô, é um vizinho. Por quê? Porque o índice de denúncia é muito mais baixo, porque é um familiar. Então, aí você fica na insegurança de denunciar. Tem a questão de que não vão acreditar, não vão dar credibilidade às crianças. Então, não, a criança é muito criativa. Quando foi que você viu isso? Né? Aquela ideia de que as crianças não têm voz e que precisam ser ouvidas com mais frequência. Né? Então, o abuso ele acontece muito dentro de casa, porque existe como é que eu posso dizer? Uma invasão maior, no sentido de que você não vai contar, você não pode falar, porque senão seu pai não vai acreditar no que você está dizendo. Então, tem tudo isso. Quando traz essa questão da sedução, e aí eu vou lhe dar
brinquedo, eu vou lhe beneficiar, então não conte, você vai gostar. Então, tem toda uma sedução, você ganha a confiança da criança, com isso ela não conta. Acha que se contar, ela vai estar mexendo com a estrutura da família, enfim. E é bem mais complicado. Por isso que o abusador, ele atinge mais a família. Como Doutor, identificar nas crianças, você perguntou também a questão da identificação das crianças. sim, Depois como conseguir interromper. identificar? Isso. Pronto, para identificar, a gente temos vários sintomas. Um deles é agressividade, crianças que se isolam com mais frequência, que começam a falar de sexo mais cedo, meio que do nada, né? Aquele velho do nada, que a gente sabe que não é. Da que criança está tirando esse conteúdo, né? Sim, E aí sim. tem algumas alterações de humor também, que podem ser identificadas na escola, notas baixas, falta de atenção, tudo isso pode ser observado. Agora, doutora, chama a atenção que algumas dessas crianças carregam esse trauma para o resto da vida. Eu já ouvi relatos de pessoas que, por exemplo, hoje são homossexuais e que falam que tomaram essa decisão devido ao abuso que sofreram na infância. Eu já ouvi relatos de outras pessoas que não conseguem perdoar o pai ou o tio justamente por isso. Conviver com isso, com certeza, deve ser algo terrível. Existe alguma forma de curar esse mal, de aliviar essa dor, que deve ser com certeza terrível, de alguém que foi violentada por alguém que deveria estar ali protegendo? Pois é algo que se danifica, né? É uma ferida que se abre e que ela não tem hora para fechar. Na verdade, é muito difícil fechar. Porque é uma mágoa muito grande, né? Então, você quebra toda uma confiança de uma pessoa que você esperava proteção e, na verdade, você tem uma agressão nessa ordem, né? Então, para poder, não digo nem resolver, mas, assim, para reduzir um pouco os efeitos disso, é psicoterapia. Então, falar sobre isso, tá sempre colocando para fora, Sim, sim. porque tem uma devastação emocional muito grande, né? Quem vivencia esse tipo de situação. É um trauma que se leva para o resto da vida. Então, não é algo que a gente considera como cura, e sim como alívio de sintoma. É importante sempre denunciar, buscar ajuda, tanto da justiça para fazer com que o mal cortar o mal pela raiz e buscar ajuda psicológica para superar um momento delicado como esse. A psicóloga Camila Negreiros, como eu falei, atende na Clínica Saúde Caxangá, que fica na Caxangá, na capital pernambucana. Você que nos acompanha pela Rede Pernambuco de rádios, você pode fazer uma consulta e ter uma conversa e mais detalhes sobre esse problema. Doutora Camila, obrigado pela disponibilidade e a gentileza de poder debater conosco esse tema, tá bom? Eu que agradeço. Até logo. Até mais, doutora Camila Negreiros participando conosco aqui no Pernambuco no Ar. É notícia.